existiram políticas de branqueamento no Brasil inscritas. Hoje, essa política ela não está legislada, mas ela está em curso. Contudo, essa proposição, se essa lógica de tiro, né, o tiro saiu pela culatra, porque esse país não embranqueceu, esse país empreteceu. Mesmo na contemporaneidade, mesmo nos territórios urbanizados, raça organiza o território. Eu queria te desejar as boas-vindas aqui ao canal Inconsciente Coletivo, nessa parceria que a gente faz com a Fundação Tid Setúbal, na série temática É Preciso Falar sobre Saúde Mental. Muito bem-vindo, Emiliano. Obrigado, Luiz. Já estou à vontade. Eu estudei um pouco os seus textos e deparei com um termo que eu achei super interessante, que é o aquilombamento, né? E eu pensei, como ponto de partida para a gente desenvolver a nossa conversa, você situar a gente um pouco nesse contexto, explicar qual que é a relação, o que é o aquilombar-se e qual seria a relação com saúde mental e psiquiatria. Eu só queria mencionar um trecho do texto seu que eu li, que eu achei super interessante, que é o seguinte: o resgate dos saberes tradicionais para a descolonização das práticas terapêuticas. Para isso, seria necessário trazer, pelo contexto da reforma psiquiátrica, as teorias, ensinamentos africanos e afrodiaspóricos, afro-indígenas, para combater o epistemicídio. Legal, Luiz. Obrigado por ter estudado e relembrado, né, esse trecho. Aquilombamento não é um termo, um conceito forjado por mim, evidentemente. É um conceito, um termo que acompanha as discussões em torno da demanda, ou da temática, vou chamar assim, da temática racial, em especial da população negra, por muitos anos, né? Eu acho que tiveram uma série de mulheres pesquisadoras, estudiosas, pensadoras, e também militantes, também ativistas, que trabalharam com esse termo, com esse conceito. Acho que talvez a novidade das minhas pesquisas em torno desse termo, desse conceito, foi associá-la à dimensão da saúde mental, né? Em especial no âmbito da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Mas aquilombamento, a ideia de aquilombar-se, ela vem sendo resgatada e debatida ao longo de muitos anos. Então, se a gente pegar aqui 3 referências que discutiram essa perspectiva, tomando o quilombo de modo distinto, mas enquanto referência, a gente poderia citar Abdias do Nascimento, quilombismo, Clóvis Moura, com a quilombagem, e Beatriz Nascimento, com todo o seu estudo em torno do quilombo, enquanto uma perspectiva de subjetivação. Mas, no recorte que você fez, das minhas pesquisas,
o aquilombar-se dentro da saúde mental, ela só foi possível, Maurice, porque eu trabalhei por muitos anos nos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. São serviços, grande parte deles, que trabalham no âmbito da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. São serviços substitutivos de hospitais psiquiátricos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? A ética de um CAPS, de um Centro de Atenção Psicossocial, é uma ética libertária. Ela visa que as pessoas possam circular em liberdade, em especial aqueles que estão em sofrimento psíquico severo, grave, que exigem um tipo de cuidado dessa ordem, mas não presas, institucionalizadas. E que os territórios pudessem acolher aqueles que o Foucault chamou de anormais, aqueles que ninguém quer lidar, os loucos, as loucas, enfim. E aí eu pensei, essa ética já existia, essa ética não é uma ética nova no Brasil. Essa ética já existia nos quilombos. Os quilombos eram um espaço que vislumbravam liberdade, que tinha uma ética libertária, que já acolhiam os indesejáveis, né? Então, os quilombos já lutavam por liberdade, por emancipação, por dignidade humana, por direitos culturais, até mesmo por demarcação de terra, por moradia, com princípios igualitários. Aí eu falei, oxe, isso aqui tem tudo a ver com o que a luta antimanicomial e com o que a reforma psiquiátrica visam, né? Então, os ditos indesejáveis, alcoólatras, prostitutas, loucos, loucas, ditos perigosos, né? O quilombo já acolhia, independente da cor. Então, eu falei, me parece que a ética dos quilombos podem ser compreendidas à luz da reforma psiquiátrica. Então, por isso, essa proposta em saúde mental de aquilombar-se, um resgatar das tradições e dos saberes, da ancestralidade libertária afro-indígena, afro-brasileira, afrodiaspórica, acima de tudo. E a vida nos quilombos tem sido uma vida que visa uma perspectiva emancipatória. Ali, eles comem o que plantam, o que colhem. Ali, eles acolhem os diversos, mesmo aqueles que não necessariamente ali nasceram ou que ali têm inscrição sanguínea ancestral. É um espaço que visa o comum, mas, Maurice, visa o comum na diferença. Então, é um espaço que afirma as diferenças para a construção de um comum. Porém, essa perspectiva de comum, ela é uma perspectiva que ela tem sido compreendida de modo, como eu posso dizer, ameaçador. E isso faz com que esses territórios e populações tenham vivido uma forte repressão e de perda de direitos, isso ao longo do espaço e tempo, uma dimensão histórica. Contudo, por isso também é um espaço de resistência e de existência, e manutenção e também, a todo tempo, reedição, construção de saberes. Então, é um espaço que eu posso dizer de constante afirmação do passado, mas criação de um presente e vislumbrando um futuro. Em que medida que a dimensão racial dialoga com esse raciocínio, Emiliano? A dimensão racial ela está imbricada, porque como a perspectiva do aquilombar-se é uma perspectiva do comum, mas não do comum da igualdade, do comum da diferença. Raça, no limite, alguém poderia dizer assim, Maurice, que entrevista é essa? Por que você está fazendo essa entrevista com o Emiliano? Raça sequer existe. Alguém poderia dizer isso, poderia dizer a nós.
só existe uma raça, a raça humana, por exemplo. Essa ideia não é incomum da gente escutar. Contudo, quando a gente olha socialmente, politicamente, a raça, ela é determinante no Brasil. Ela interfere, organiza classe, ela organiza até dimensões que a gente tem debatido tanto na atualidade, como Covid-19, contaminação, internação e morte. Quando você faz um recorte por raça e cor nos dados da Covid-19, você vê como é que raça organiza as situações. Então, evidentemente que a raça organiza os territórios. Não sei você, mas eu estou na cidade de São Paulo. Se a gente pega a cidade de São Paulo, ela é uma cidade organizada racialmente. Se você pega determinados bairros, como os bairros mais centrais, na Zona Norte, o bairro de Santana, na Zona Sul, o bairro de Moema, na Zona Oeste, o bairro das Perdizes, ou mesmo de Pinheiros, e o oposto também, as dimensões periféricas. Na Zona Norte, o bairro da Brasilândia, na Zona Sul, o bairro do Grajaú, na Zona Leste, o bairro, sei lá, de Itaquera, você vai compreender e fizer um recorte racial, você pode linkar com o IDH. Quais são os bairros que têm quadra poliesportiva, teatro, transporte público, cinema? Alguém pode falar, mas o aluno já não entendeu a pergunta. O Luiz perguntou sobre aquilombamento. O quanto que isso tem a ver com raça? O que eu estou tentando dizer é, mesmo na contemporaneidade, mesmo nos territórios urbanizados, raça organiza o território. Que dirá, então, num território que tem um território tradicional. Então, num território tradicional, raça é fundamental para entender aquela lógica de organização. Por isso que a minha pergunta parece que a minha resposta parece que se desassocia da pergunta, mas é que todo o território é organizado por raça-cor, inclusive os territórios tradicionais, mas os territórios urbanizados, urbanos também. Aí você fala numa proposta de livre circulação, né? Como é que ela se daria nesse território da cidade? Perfeito. Veja, se a gente pegar as lutas abolicionistas, por exemplo, as revoltas negras, por exemplo, não só as brasileiras, a gente pode pegar desde a revolta do Haiti, em 1804, mas vamos trazer para nós. Revolta dos Malês, de 1835, Revolta das Balaiadas, de 1838 até 1841. Né? Se a gente pegar Quilombo de Malunguinhos, no Recife, Quilombo dos Costumes, no Maranhão, o tão conhecido Quilombo da Serra da Barriga, Quilombo dos Palmares, mas mesmo hoje, os quilombos mais urbanos na cidade de São Paulo, Aparelha Luzia, Terça Afro, são quilombos contemporâneos, Aparelha Luzia de 2016, Terça Afro de 2013. Todos esses espaços estão propondo a circulação de corpos e corpas negros e negras pelos territórios que, de alguma forma, têm tetos e paredes de vida, que tem uma lógica não é só necropolítica, como tem sido discutido largamente no Brasil, mas a política de morte, ela visa também um controle de territórios. Então, esse filósofo, que eu já estou trazendo termos aqui, que é o Attila Mbembe, sim, eu ia chegar nele, debatido, ele nos lembra que as populações negras, africanas em especial, né, elas sempre circularam. O que ele chama de ética do passante. Então, essa ética do passante, ela permite não só uma compreensão de um nomadismo, é mais do que isso. Ele é de livre circulação, porque, às vezes, essas discussões, alguém fala assim, aquilombamento, entendi.
Entendi, Morris, eles vão ficar ali no quilombo deles, fechadinhos entre eles. Pelo contrário, o aquilombar-se não é se fechar entre os seus. O aquilombar-se é circular entre todos, nas diferenças. Então, a perspectiva ética de um aquilombamento é a perspectiva do passante. Do contrário, a gente vai cercear. Do contrário, a gente vai aglutinar. E não é isso que todas essas revoltas que eu citei aqui queriam. Pelo contrário, elas vislumbravam uma circulação ampliada. O ganho de territórios, não para domínio, mas para passagem. Então, vou fazer uma pergunta numa utopia, Emiliano, o que seria São Paulo, uma São Paulo aquilombada, na prática? Vou responder na chave da utopia. Uma São Paulo aquilombada na prática é uma São Paulo por vir. É uma São Paulo de um devir, de um tornar-se, de um devir negro, de um tornar-se negro. Uhum. Essa São Paulo que precisa se compreender negra. Porque, veja, por vezes a gente fala assim, quais são as cidades negras do Brasil? Se lembra muito de Salvador. Se lembra muito das cidades de Minas, Ouro Preto, e tantas outras, né? Mesmo BH. Se lembra... Agora, quando a gente pega em números absolutos, até pelo quantitativo de pessoas que estão aqui em São Paulo, em números absolutos, São Paulo é a cidade com o maior contingente de negros e negras, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas do Brasil, quando a gente pega em números absolutos. Contudo, Maurício, existem territórios em São Paulo que são nórdicos. Então, quase aquilo que tinha aquele filme Que Horas Ela Volta. Os escuros circulam por esses territórios quando esse território está escuro. Ele chega à noite e ele sai à noite, mas ele não circula por esse território à luz do dia. Por isso a impressão que esse território é nórdico. Porque no neoescravagismo, essas populações continuam trancadas dentro das novas Casagrandes. A gente pode, talvez, fazer esse paralelo. Então, veja, o que eu estou tentando apontar é que essa São Paulo precisa dessa chave da utopia, de um tornar-se, de um vir a ser, de um devir. Eu lembro sempre do Galeano, que dizia que a utopia é o que faz a gente andar, porque permite que a gente vá atrás e corra atrás disso. Então, uma São Paulo que queira tornar-se negra. E isso, eu tenho dúvida se essa cidade... Mas na prática seria o quê? Na prática seria quebrar a lógica do da ponte para cá e da ponte para lá. Seria quebrar a lógica de uma cidade dividida por um rio, mas tomar o rio na perspectiva afro-indígena, aonde o rio não é divisão, aonde o rio é união, aonde o rio é passagem. Isso a gente aprende muito com o Krenak, que conta ali da sua comunidade indígena, como é que é a relação deles com o rio. Nós, em São Paulo, tomamos o rio enquanto régua de divisão, e não de navegação. Né? A gente tomou o rio na chave de navegação na perspectiva colonial, que domina, que explora, que divide os da ponte para lá. No meu caso, né, que nasci e fui criado na zona norte da ponte para lá, eu digo da ponte para cá, né? Então, os da ponte para cá, como eu, né, da periferia, embora de uma periferia noroeste, eu nasci no bairro do Limão, bem próximo ao rio, mas ainda da ponte para cá. E os da ponte para lá, que tem uma outra organização da cidade. Quando essa lógica quebrar, na prática, talvez a gente alcance essa utopia.
voltando um pouco ao Mbembe, né? Achille Mbembe, né? Camaronês, né? Camaronês. Exato. Ele fala em necropolítica e necropoder, e ele fala também de alguns conceitos como afropolitanismo, né? E o aberto, né? E um certo embate entre a ética comunitária e a fixação colonial. Posso tecer raciocínios nessa obra. Porque, veja, acho que a gente já vem até dialogando nessa chave. Vou ousar fazer um link aqui, ainda com a saúde mental, que é meu campo. Tá? Da ponte para lá, da ponte para cá, o manicômio, ele sempre, essas lógicas são segregadoras. Da ponte para lá, da ponte para cá. Os libertos e os trancafiados. A colonialidade, ela sempre precisou construir esse tipo de paradigma. O paradigma saúde-doença, normal-anormal, saniedade-loucura. A nossa sociedade, ela está organizada assim. Ela é classista, ela é racista, ela é xenofóbica. Então, ela precisa desse tipo de paradigma. Aqui no Barça, por que eu me ancoro bastante no Mbembe para propor o Aquilombarça? É sair do paradigma racista. Mas, para isso, a gente trabalha por uma desinstitucionalização do racismo. Entendendo o quê? Que o racismo é uma chave de poder. Então, ele está institucionalizado e ele visa institucionalizar. Então, o Mbembe, na minha opinião, ele é um dos autores que sustenta o desejo da diferença. Mas, como eu já disse aqui, trabalhando pela produção de um comum. Então, se eu abrir aspas para o Mbembe aqui, na nossa conversa, eu abri aspas para ele. Ele diz o seguinte, abre aspas, o caminho passa pela produção a partir da crítica do passado de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade do em comum. Veja, muitos autores contemporâneos, D'Amico, Tadeu, entre outras também, muitas autoras, têm bebido do movimento negro uma chave que fala o seguinte, a gente vai ter que racializar para desracializar. E o Mbembe, na sua filosofia, ele leu isso muito bem. No afropolitanismo, no passante, na ideia de devir negro, ele vai compreendendo isso muito bem, para a gente não cair também num difference maker, que seria o quê? Uma fabricação, um fabricar de diferenças, que nos geraria, então, esse paradigma. Então, veja, a todo tempo a gente vai racializar para desracializar, topar a diferença para propor o comum. É um tipo de dança, é um tipo de relação que não é fixa desde a sua concepção, por isso ela é usada. Por isso ela é usada. Alguém pode dizer, poxa, isso não tem pé nem cabeça, isso que você está dizendo. Você vai afirmar a raça para depois desafirmar? Sim. Você vai afirmar o gênero para depois? Não, sim, mas neste momento, as identidades, elas forjam diferenças. Eu já disse aqui da Covid-19, por exemplo. Uhum. Raça está lá organizando possibilidade de acesso à saúde. Então, a gente vai ter que racializar o sistema de saúde, como, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral da população negra, das populações indígenas, etc. Para, nessa utopia, podermos dizer, agora a gente pode desracializar esse sistema. Ah, que interessante isso. Então, é um processo, né? Exato. Quando eu fui ler um pouco sobre Palmares, eu fiquei sabendo também que, quer dizer, a cultura escravocrata se manteve ali também. Ou eu estou
enganado? Vou te fazer uma pergunta de quem, assim, um conhecimento mais superficial, mas eu queria te ouvir sobre isso. Esse é um debate que está muito aquecido nas últimas semanas, né? Um jornal de grande veiculação da cidade tem feito essa discussão, inclusive com as suas e seus colunistas, tem debatido à luz disso. O que eu li isso recentemente numa coluna da Lina Morichivatz, que ela vai apontando que mesmo quando as negras libertas, né, e veja, né, autolibertas, né, porque eles conquistaram a sua liberdade. Né? Quando a gente fala libertas, parece que alguém ofereceu essa liberdade. Quando essas mulheres conquistaram essas liberdades, negros também, embora houvesse um sistema econômico, social, que fosse orientado por essa lógica de escravização, se escravizava de modo muito distinto do modo colonial. Entendi. Do modo colonial. Uhum. Quase alguém falasse assim para mim, pô, mas você aí está se dizendo anticapitalista, mas você tem carro, né? Você mora num apartamento, né? Você pede comida pelo aplicativo. Que anticapitalista é você? A relação, por isso que eu gosto muito da Beatriz Nascimento, porque ela vai trabalhar a dimensão de subjetividade da perspectiva do quilombo. Quando você ainda se relaciona com aquela linguagem que está exigida a determinada época, mas para visando a liberdade, ela está ancorada em outra proposição ético-política. Sim, entendo. Está ancorada em outra proposição ético-política. Entendo. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Quando você escravagiza para dominar e quando você escravagiza, que é um paradoxo dizer isso, para libertar. Sim, e isso tem a ver com a dinâmica que existe na própria África, né? Em Mama África, né? Então, não dá para comparar. É isso que é interessante isso também. Sem dúvida. Sem dúvida. Interessante. Agora, Emiliano, quer dizer assim, para quem nunca foi escravizado, fica difícil imaginar o que é isso, né? E o que é lidar com essa herança desde a nascença, né? Porque é disso que se trata, um pouco, o legado, né? Especialmente quando ele não foi tão trabalhado como se esperava, né? O que é, você usou essa palavra subjetividade algumas vezes, você faz um trabalho no AMA, que é um trabalho de atendimento, você falou um pouco do atendimento do CAPS, então, assim, à luz dessa nossa conversa, o que você escuta em termos de subjetividade na prática clínica? Olha, Maurício, a herança do período escravocrata, ela está para todos nós. Em geral, a gente olha essa herança a partir apenas de um ponto, de quem foi escravizado. Como se a subjetividade de quem escravizou não tivesse sido impactada. Então, os estudos de branqueamento, e aí a gente tem algumas referências, como Maria Aparecida Silva Bento, Alia Weiner, tantos outros, né? Que vão apontando em torno da subjetividade, perguntando sobre as dimensões subjetivas, intrapsíquicas, as heranças dos modos de subjetivação
de ambos os grupos. De ambos os grupos. Sim. Então, no consultório, eu não atendo apenas negros. Né? O Instituto Ronald Busquets Negritude não atende apenas negros. A gente está numa chave das relações raciais. Então, as relações raciais, já diz a primeira palavra, relação, está no campo das diferenças, mais uma vez. Então, nos interessa muito escutar não apenas os negros e negras, mas os brancos, as brancas, dentre tantos outros grupos étnico-raciais. E compreender também o que é herdado, o que é passado, ensinado de geração a geração, também para os grupos que escravizaram, que dominaram. Então, o trabalho clínico, ele abarca essa ideia de colocar os brancos no divã, e os brancos já estão no divã há muito tempo, mas talvez não com a escuta sobre a branquitude. Até porque muitos do que escutaram também estavam apegados, né, colonizados na sua branquitude. E aí não percebiam esta chave. Era uma clínica com essa herança de brancos para brancos. Era uma clínica que não estava na diferença. Você acha que, no geral, ainda é assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu circulo por muitas escolas de psicanálise, por muitas escolas de psicologia, e a gente ainda tem larga dificuldade de implementar, em especial, políticas de ações afirmativas nessas escolas, nas suas formações, nos seus atendimentos, que alterem essa lógica de onde brancos atendem e negros são atendidos, em especial no que é chamado de clínica social. E depois, então, no seu consultório particular, ele vai atender o próprio grupo racial. Ainda essa herança é bastante forte. Então, para ver se eu aprendi, Emiliano, a chave para a gente tratar do assunto é começar pela dimensão racial para depois a gente se libertar dela, né? É assim, né, que funciona. Agora, esse processo não é um processo curto. Não. A gente está falando de 500 anos, né? Sim, sim. A gente não vai ver. Não, a gente não vai ver. Difícil, né? Tem algum lugar no mundo onde isso aconteceu? Eu acho que tem muitos lugares no mundo onde isso está acontecendo. Eu não sei dizer se existe algum lugar no mundo que isso já aconteceu, mas possivelmente ao longo da história, e volto a dizer, eu não sou historiador, processos semelhantes a esse ocorreram. Por isso, a lembrança da primeira pergunta que você me fez, onde você traz uma citação. Nós estamos exigidos, em alguma medida, né, a fazer esse reconhecimento do que já houve. Não parar de reinventar a roda, né? Então, descolonizar as práticas terapêuticas, sem dúvida também, é trazer os ensinamentos diaspóricos de África, mas também da América Latina, do Caribe, esse combate ao epistemicídio que você citou no primeiro momento da nossa conversa, ele vai colaborar muito para responder essa pergunta que eu mesmo não sei responder e imagino que você também não. Então, esse combate ao epistemicídio vai permitir que a gente ressignifique e renomeie, se for o caso, as nossas práticas terapêuticas, a nossa compreensão, inclusive, de mundo, né? Porque ainda é um mundo que dizem que ele é plano, mas evidentemente que ele não é, mas, acima de tudo, ele ainda é eurocentrado. E isso faz com que a nossa forma de compreensão do mundo tenha uma bússola apontada para uma direção só. A ideia é que a gente tope se desnortear. E se desnortear é topar a loucura. Você teria um ou dois exemplos inspiradores para a gente citar aqui nesse nosso colóquio?
Para dois exemplos, né, que estão na desconstrução daquilo que eu tenho chamado do que forja o imaginário social enquanto crioulo doido e negra maluca. A ideia da concepção do crioulo doido eu emprestei da Elisa Larkin do Nascimento, e aí, atento às dimensões de gênero, eu falei, mas não são só os crioulos doidos que compõem o nosso imaginário social, é também as negras malucas. Né? E há duas experiências no campo da saúde mental, uma dentro da rede de atenção psicossocial, que ocorre no território da cidade de São Paulo, protagonizado pelo bairro da Brasilândia, um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, e também de usuários, de dentro do centro de atenção psicossocial, né, desse território da Brasilândia, que se chama Quilombrasa. Quilombrasa. São equipamentos de saúde mental que estão se aquilombando, fazendo diálogos em torno das dimensões raciais na saúde mental, no dia a dia dos seus equipamentos, olhando para do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, dizendo, mas espera um pouco, será que a dimensão de álcool e drogas tem a ver com raça? Historicamente, como é que é esse papo aí? Por que a população negra sempre foi vinculada ao álcool, em especial toda a herança, né, da discussão da cana, mas essa vinculação está ligada ao quê? Por que essa vinculação, em especial de homens negros ligados ao álcool? O que isso forja no imaginário social? Como é que a gente desvincula isso? Porque homens brancos também bebem, pessoas brancas também bebem, também fazem uso de álcool, mas não tem necessariamente essa vinculação, em especial na mídia. CAPES, ou mesmo a discussão de encarceramento em massa em torno das drogas, como se a gente tem visto isso no Brasil, em especial na última década. Quem são, né, as pessoas que podem fazer uso de drogas e que podem portar drogas e não são compreendidas como traficantes? Isso tem a ver com raça. Quando a gente olha o sistema penitencial e carcerário brasileiro, a gente tem essa resposta. Então, o Quilombrasa é uma experiência dessa, orgânica, dentro dos equipamentos do SUS. Isso é muito importante, né? A população negra ela é SUS-dependente, então isso tem que se dar, inclusive, dentro dos equipamentos do SUS. E o fortalecimento do SUS, que está na contramão da necropolítica. Eu sempre digo que, para se matar a população negra, embora a gente sabe que há um genocídio em curso e que acontece com balas, mas nem precisaria de atirar. Basta continuar sucateando o SUS. Porque para uma população que é SUS-dependente, se você sucateia esse sistema, ela não tem acesso à saúde. E outra, fora do SUS, organicamente, mas que está formando, capacitando, dialogando com os equipamentos da assistência e também da assistência social e também da assistência em saúde, o Margens Clínicas, um coletivo interracial principalmente de psicanalistas e psicólogas daqui da cidade de São Paulo, mas não só, que tem proposto o aquilombamento das margens. Então, essas duas experiências de aquilombamento das margens do coletivo Margens Clínicas e o Quilombrasa dentro do SUS, são duas experiências que colaboram para a desconstrução do crioulo doido e da negra maluca do nosso imaginário social. Então, conta para mim, Emiliano, como que é o trabalho no Instituto AMA? O Instituto AMA Psique e Negritude é um instituto que ele acaba de fazer 26 anos. É um instituto que ele acabou de viver a sua bodas, né? Seus 25 anos, e está no seu primeiro ano pós-bodas. E é um instituto qual, evidentemente, tenho orgulho de fazer parte, mas é importante dizer que é um instituto fundado por mulheres negras trabalhadoras, estudantes, pesquisadoras da saúde mental. E ele tem dois eixos de trabalho.
3 eixos de trabalho, mas tanto a dimensão de gênero quanto a dimensão de raça, né? Olhando para o âmbito das subjetividades e da saúde mental. Mas ele foi um dos institutos pioneiros neste debate. Ele foi um dos institutos pioneiros neste debate de saúde mental, e atualmente ele tem um curso de formação que tem colaborado com dezenas, ao longo dos anos, aí, de psicólogas negras e brancas, que é um curso de psicologia e relações sociais. Então, é um curso que acolhe as diferentes raças e debate com todas usando o termo que você falou, todas as pessoas curiosas sobre essa pauta. Então, era isso que eu queria dizer sobre o Instituto, sobre esse pioneirismo. Tá? Aproveito e engato aqui algo que também pode entrar na entrevista. Estou organizando um livro junto de 2 professoras intelectuais e um professor intelectual, a professora Raquel Gouveia Passos e a professora Jeane Tavares e o professor Davidson Faustino. E este livro, Maurice, ele vai sair pela editora Ucitec, pela coleção Diálogos da Diáspora. E você falou do Juliano Moreira. Esse livro, ele resgata o pioneirismo negro na saúde mental. Então, ali vão ter artigos sobre Dona Ivone Lara, Juliano Moreira, Maria Lúcia da Silva, Sônia Barros, Neuza Santos Souza, enfim, tentar mostrar como é que essa conversa que a gente fez hoje aqui, ela já vem sendo feita por intelectuais e trabalhadores e trabalhadoras negras há muito tempo. Há muito tempo. E não é uma discussão recente. Então, provavelmente no mês que vem, já deve estar aí nas prateleiras um livro que segue esse diálogo que a gente está fazendo aqui. Por que Juliano Moreira é importante? Juliano Moreira, ele é extremamente importante, não apenas por ser um médico negro, o que já seria um grande motivo, porque existem pouquíssimos médicos negros, que dirá aquela época. Mas Juliano Moreira, ele é o nosso Frantz Fanon. Ele é aquele que já estava compreendendo em pleno eugenismo, em plena medicina eugênica no Brasil, em meio às ligas brasileiras de higiene mental, em meio às faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, em especial, que eram protagonistas à época, ele já estava compreendendo de que a manicomialização tinha cor. E que os modos de cuidado em saúde mental, no linguajar da época, de tratamento em saúde mental, precisava ser revisto. Tinha a ver com força, com poder. Então, ele já começou, nas alas de hospitais psiquiátricos, de sistemas, de lógicas asilares, a propor medidas que hoje a gente entende como reformistas, como libertárias. Sem contar que era um grande pesquisador, um grande estudioso, um grande intelectual. Foi uma das pessoas que compreendeu desde muito cedo os estudos de Freud e trouxe para o Brasil. Foi alguém que fez estudos para além da saúde mental no âmbito da medicina. Então, é um enorme estudioso, além da representatividade, né? De ser um homem negro, baiano, médico e bastante sofisticado para a sua época. E a sua subjetividade, Emiliano? Essa está em parafuso, Maurício. São 2, então.
Não tem como ser diferente, né? Penso que nos tempos manicomiais que estamos, estar em parafuso é sinônimo de saúde. Então, a gente precisa entender isso, que também não é por... Às vezes alguém diz, poxa, eu estou em sofrimento psíquico. É necessário análise de conjuntura. Dependendo do contexto que essa pessoa está, estar em sofrimento psíquico é algo bastante aceito e necessário uma tentativa, inclusive, de cura, de outra organização de mundo. Então, a minha subjetividade, estudando essas dimensões e na utopia de um Brasil igualitário, de um Brasil que tome o campo da saúde mental e o campo da saúde da população negra, que, vejam isso, são os dois campos da saúde mais desinvestidos. Isso não é à toa. Então, a minha subjetividade como um pesquisador dessas duas áreas não poderia estar diferente. Está em parafuso. Você sente na pele uma ausência de suporte governamental, vamos dizer assim? Porque me vem um pouco... Eu sempre lembro daquele discurso contra os quilombolas, né? No preâmbulo da campanha, né? Claro. Veja, a população negra, ela tem uma ausência de recursos em todos os governos. Em alguns mais, em outros menos. Neste que estamos, muito. Há uma flagrante, que foi retirado do relatório da CPI, mas há um flagrante genocídio. Então, isso não é... Isso está flagrante contra a população indígena, mas é contra todas as populações tradicionais. Então, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, e quando você tem um discurso que diz, eu fui ao quilombo, e lá a pessoa não trabalha, fez arrobas, e tal, eles estão lá numa posição de não trabalho e tal. Ou quando mesmo tem tipos de discurso que diz as minorias têm que se curvar às maiorias. Também é importante a gente ter essa lembrança desse tipo de discurso, né? E que fomenta, incentiva o armamento da população. É claro que você tem os grupos-alvos desse tipo de política. E os grupos-alvos desse tipo de política, se a gente racializar, a gente vai identificar muito bem quem são. São os indígenas, são os negros, são as mulheres, em especial quando estão pobres, né? Mas é importante a gente entender que isso não é... Isso se agravou neste governo. Se agravou neste governo. Mas as nossas dificuldades para que o nosso trabalho em torno da saúde, inclusive da saúde mental, possa estar garantido dentro de um campo democrático de direitos, é uma dificuldade ao longo da história do Brasil, nos mais distintos governos, com alguns pequenos avanços nos governos mais progressistas, mas também com muitas dificuldades. Como é que você enxerga o futuro? Eu enxergo o futuro com bastante esperança, eu não perco esperançar. Contudo, eu não perco esperançar pela dinâmica de luta, que para um grupo racial que sempre foi indesejado, assim como os loucos, sempre foram indesejados, e essa é uma utopia acabar com a loucura. E eu ouso dizer que é uma utopia acabar com os negros no Brasil. Mas essa utopia, ela sempre esteve vigente no Brasil. Ela já foi, inclusive, oficial. Existiram políticas de branqueamento no Brasil inscritas
Hoje, essa política ela não está legislada, mas ela está em curso. Contudo, essa proposição, se essa lógica de tiro, né, o tiro saiu pela culatra, porque esse país não embranqueceu, esse país empreteceu.